Olá, profissional de estética. Seja bem-vindo ao nosso programa de treinamentos cíclicos, desenvolvido pensando no seu crescimento profissional. Estaremos aqui semanalmente para falar dos diferenciais da Bonavita, os valores que formam o espírito da nossa empresa e principalmente em como eles melhoram o seu trabalho e deixam você melhor preparada para o mercado. A Bonavita já tem muitos anos de experiência. Nossa empresa é, inclusive, mais velha que muitas de nossas clientes. Desde o início do nosso trabalho, carregamos a missão de levar a você, profissional de estética, cosméticos ecologicamente corretos com eficácia comprovada. Com isso, atingimos o objetivo que definimos como visão lá no começo da nossa história e que segue se consolidando cada vez mais, nos tornarmos referência em cosméticos profissionais e proporcionar a você um trabalho seguro que ofereça vários tipos de bons resultados, inclusive os financeiros. Por falar nisso, outro diferencial da nossa empresa que contribui para a sua renda é o fato de que os nossos produtos não são encontrados em lojas, ou seja, são feitos especialmente para você, agregando mais valor ao seu trabalho e dando maior credibilidade a ele, o que, no fim das contas, significa mais clientes e mais dinheiro para você. Outro objetivo que temos é elevar como um todo o nível e a qualidade da cosmetologia no Brasil. É por isso que dedicamos boa parte dos nossos esforços não apenas em produtos inovadores e novas tecnologias, mas também na disseminação do conhecimento. Por isto, sempre estamos entre os patrocinadores do pré-congresso por todo o país para incentivar o diálogo, pois diálogo gera opiniões, que geram ideias, que viram conhecimento. Outra forma, esta ainda mais direta, que achamos de contribuir para um melhor preparo dos profissionais da estética do Brasil e do mundo, foi a inauguração do CIABV, o Centro Internacional de Aprimoramento Bonavita, que visa estimular a pesquisa e o estudo na área da cosmética, através de palestras, cursos, treinamentos e muito mais. Tudo orientado por uma equipe profissional multidisciplinar, extremamente bem preparada e capacitada. Este é apenas um de tantos diferenciais que a Bonavita possui e que torna a nossa empresa única e especial. Agora assista a esse treinamento e aprofunde seus conhecimentos na estética para tirar o melhor rendimento dos nossos produtos. Bom estudo e não esqueça que você pode contar sempre com o nosso apoio. Olá a todos, então hoje estamos aqui para apresentar a linha Supreme, um tratamento para peles maduras e uma linha exclusiva no mercado que contém o ativo chamado Vitamina D-Like. Então meu nome é Tatiana, sou farmacêutica, trabalho com pesquisa e desenvolvimento de cosméticos e eu vou estar acompanhando vocês hoje aqui para apresentar os ativos de todos esses produtos. Para compreendermos de que maneira os ativos da linha Supreme vão tratar as peles maduras, nós precisamos compreender quais são as alterações fisiológicas e histológicas que acontecem ao longo dos anos. Acompanhando a pele de uma criança em relação à de uma pele de uma pessoa idosa, quais foram as alterações que aconteceram ao longo do tempo? Então a gente tem que entender que numa pele jovem, o corpo ele tem mecanismos naturais para manter a hidratação, a sua regeneração e recuperação celular
mantendo uma pele íntegra, saudável e bonita. E o que acontece ao longo dos anos que isso vai se perdendo? Então, várias são as alterações que vão sendo ocasionadas pelo envelhecimento, tanto intrínseco quanto extrínseco. Então, a própria ação oxidante dos radicais livres, a ação de glicação, elas aceleram esse envelhecimento, ocasionando morte celular, perda de síntese de substâncias vitais para a integridade da pele, e tudo isso vai ocasionando o quê? Os sinais do envelhecimento. Então, acompanhando a histologia cutânea, nesse corte histológico, a gente consegue acompanhar o que cada camada da pele exerce como função. Então, a primeira camada da superfície, chamada estrato córneo, a função principal é constituir uma barreira cutânea que vai estar mantendo tudo o que se deseja internamente e mantendo a pele protegida de agressores externos. Então, como principal função aí, mantendo a hidratação da nossa pele. A segunda camada que visualizamos no vídeo, nós temos a parte viável da epiderme, que são células que se multiplicam e se renovam, que vão substituindo umas às outras, que aos poucos elas vão falecendo e constituindo a barreira cutânea também. E mais profundamente constitui-se a derme. Então a derme vai ser o tecido que tem irrigação sanguínea, recebe o aporte de nutrientes, o aporte de oxigênio, e essa é a camada responsável por estar nutrindo a epiderme. Então, reparem que na epiderme nós não temos a vascularização sanguínea. A vascularização existe somente até a derme. E toda essa camada superior, ela é dependente de todos os nutrientes e oxigênio que chegam pela derme. Por isso que ela é a mais afetada, demonstrando muito mais rapidamente os sinais do envelhecimento. Na derme ainda nós temos as fibras de colágeno e fibras proteicas estruturais, que dão a forma e a estrutura, a firmeza à nossa pele. Então ali que com o passar dos anos começa a ocorrer o quê? Uma degradação dessas fibras, conduzindo isso, levando à perda de firmeza e perda de elasticidade da pele. Desse corte histológico que nós reparamos na tela, essa figura, nós temos a representação real dela, que seria um corte histológico da nossa pele. De que maneira isso seria representado? Então, no vídeo, nós vemos quais são as camadas que representadas na figura e aqui representadas no corte histológico. Por que é importante nós compreendermos de que maneira a nossa pele? Porque daqui a pouco, no vídeo, nós vamos mostrar a diferença de uma pele jovem em relação a uma pele madura. Então, é nesse corte histológico que vão poder ver nitidamente a diferença entre uma pele jovem e uma pele madura. Então, acompanhem no vídeo. A camada do estrato córneo, que é representada pela nossa barreira cutânea, então é representada na figura por essa região mais bege, e no corte histológico a região mais avermelhada. A nossa epiderme viável, que tem as células que se multiplicam, a nossa camada basal, representada então na figura aqui, e no corte histológico seria essa camada. Reparem que numa pele jovem nós temos o quê? Vários zigue-zagues, que são as ondulações que aumentam a superfície de contato entre epiderme e derme. Por que é importante essa superfície de contato? Recordem que a epiderme ela não é vascularizada e todo o aporte de nutrientes e oxigênio vem da derme. Quanto maior a superfície de contato, maior a nutrição da minha epiderme e mais células da minha camada basal que tem a capacidade de se multiplicar, substituindo as camadas das células velhas que vão se perdendo. E a última camada é representada então na figura derme e também é representada no nosso corte histológico. Dentre essas alterações fisiológicas, nós temos a própria carência nutricional da pele. Porque as glândulas numa pele madura já não funcionam na mesma qualidade de uma pele jovem. Então a minha glândula sebácea ela já está comprometida, não produz a mesma quantidade de sebo, que é responsável por manter o meu manto hidrolipídico da superfície da pele, mantendo a minha hidratação. A própria glândula sudorípara, que fornece sais, minerais, aminoácidos, também já tem decréscimo de atividade. E além disso, o próprio aporte sanguíneo na região está comprometido. Então, recordando que a epiderme ela depende completamente do aporte nutricional da derme, isso também fica comprometido. Numa pessoa madura, a própria questão da ingestão de nutrientes já não é mais a mesma do que numa pessoa jovem.
O próprio sistema digestivo não funciona adequadamente. Então, a gente tem, muitas vezes, uma alimentação deficitária, uma absorção de nutrientes deficitária e o principal órgão que sente essa deficiência é a pele. Então, por isso, quando se trata de tratamento, de reversão de sinais de envelhecimento, nós precisamos nutrir muito esse tecido, fazer reposição de sais minerais, reposição de aminoácidos, própria reposição dos ômegas e ceramidas que compõem o nosso manto hidrolipídico. Outras alterações fisiológicas que acontecem em peles maduras seria o comprometimento da nossa proteção, da nossa capacidade de se proteger frente às agressões externas. Então, a nossa barreira cutânea, existe um desequilíbrio da flora normal, que é a primeira barreira, a barreira microbiológica, que nos protege, um desequilíbrio do pH, que é responsável pela manutenção desse equilíbrio, e a redução da nossa capacidade de ação antioxidante. Então, constantemente o corpo está exposto a radicais livres, que são formados desde a própria respiração nas mitocôndrias, desde a exposição à poluição, à radiação ultravioleta, e ao longo dos anos a capacidade de sequestrar esses radicais livres, de promover uma ação antioxidante, ela vai sendo comprometida, acelerando muito mais a degradação e o envelhecimento da pele. E, por fim, nós temos também a própria capacidade de regeneração da pele está comprometida. Diferente de uma pele de um bebê, que quando se corta leva menos de uma semana para cicatrizar e fechar aquele tecido lesado, numa pele madura a capacidade de se regenerar, de se renovar está comprometida. Por quê? As células responsáveis por fazer essa manutenção, essa replicação, elas já estão em menor número, existe a deficiência nutricional, existe também uma falha de comunicação celular. As células elas já não produzem com a mesma qualidade os mensageiros celulares que sinalizam que a multiplicação celular, a diferenciação celular, e isso acarreta num comprometimento dessa minha capacidade de regeneração. Lembrando ainda que em peles maduras também muito comum é a desidratação do tecido, consequente da minha perda da barreira cutânea. Então, se eu tenho deficiência nutricional, a minha capacidade de regeneração está comprometida, meu tecido está desidratado, de que maneira eu vou conseguir reverter esses sinais? Então, eu tenho que trabalhar em todas essas frentes de combate para garantir o tratamento perfeito das peles maduras. Então, agora que a gente já citou todas essas diferenças, todas essas alterações fisiológicas que acontecem ao longo dos anos, reparem na imagem a comparação entre uma pele jovem e uma pele madura do lado direito. Na pele jovem, a nossa camada da epiderme viável ela é muito mais espessa. A camada basal ela é muito mais numerosa, ou seja, células responsáveis por estarem realizando a multiplicação, por estarem se diferenciando, substituindo as células da superfície, elas estão em maior número e mais ativas. Isso que garante essa camada muito mais espessa e a formação também aqui de um extrato córneo mais espesso. Ou seja, a minha barreira cutânea aqui encontra-se íntegra e funcional, diferente já numa pele madura. As células da camada basal elas foram falecendo ao longo dos anos, elas que eram as responsáveis por substituir as demais células. Se não existe essa célula-tronco capaz de fazer essa multiplicação e substituição e renovação do tecido, ocorreu o quê? Um achatamento e uma redução do número e da espessura e da qualidade dessa minha epiderme viável, o que compromete diretamente também a qualidade do meu extrato córneo. Percebam em relação à pele jovem como ficou bem mais afinado a barreira cutânea numa pele madura. E observa-se também que lá na pele jovem que existe um aumento da superfície de contato pelas ondulações entre epiderme e derme, na pele madura ocorre o quê? Um achatamento dessa estrutura. Por quê? Perde-se em superfície e perdeu-se principalmente em número de células da camada basal. E o que existe de diferente no mercado para estar tratando as peles maduras? Então, de vários ativos já consagrados na cosmetologia, nós estamos apresentando um novo ativo cosmético, que é a vitamina D-like, ou Vederine. Então, o que faz esse ativo, o que ele tem de diferente, de destaque em relação aos outros ativos?
Primeiramente, devemos recordar que a vitamina D, ela trabalha como um hormônio no nosso corpo, sinalizando vários processos de regeneração, processos de manutenção da nossa fisiologia normal. E você sabia que mais de 80% dos brasileiros acima de 50 anos apresentam deficiência de vitamina D no seu organismo? E a vitamina D, muito associada ao raquitismo, à fixação de cálcio nos ossos, ela também representa um papel fundamental na diferenciação de queratinócitos na pele. Então, sabe-se hoje que a vitamina D, ela é fundamental no processo de sinalização celular que determina a diferenciação das células na nossa pele, ou seja, que a mantém íntegra, em renovação constante. Então, a gente vai apresentar agora um vídeo para vocês acompanharem qual que é o mecanismo de ação dessa vitamina D-like na nossa pele e como ela é super fundamental quando se quer tratar peles maduras. Acompanhem no vídeo o mecanismo de ação do Vederine ou vitamina D-like sobre a nossa pele. Aqui nós temos uma pele jovem em multiplicação celular fazendo aquela taxa de turnover, que é a renovação das células da epiderme. Reparem, a nossa camada basal ela é funcional, as células se multiplicam numa velocidade adequada, renovando as demais camadas superiores e formando a nossa barreira cutânea, que é o extrato córneo na superfície. Em comparação a uma pele madura, o que nós temos aqui? A camada basal, as células da nossa camada basal estão em número insuficiente, em número reduzido, a velocidade de renovação e diferenciação está comprometido, muito inferior em relação à da célula jovem e, consequentemente, a formação da minha barreira cutânea também será menor. Então, numa pele madura nós temos o quê? Uma redução na diferenciação celular, na cornificação, ou seja, na formação desse extrato córneo. Reparem que a minha camada da epiderme no tecido jovem é muito mais espesso em relação ao tecido maduro. E a própria camada do extrato córneo, que é essa linha na superfície, também numa pele jovem é muito mais espesso do que na pele madura. E de que maneira nós conseguimos tratar isso? O Vederine ou vitamina D-like vai atuar a nível de núcleo celular, estimulando as células da nossa camada basal a acelerarem a sua renovação. Então, eu consigo restaurar a funcionalidade dessas células, aumentando a capacidade delas de se diferenciarem e espessando a minha camada da epiderme. Então, a vitamina D ela vai atuar restaurando a função do receptor de vitamina D no núcleo celular, aumentando a ação dessas células, que vão se multiplicar em maior velocidade, repor a nossa camada da epiderme e repondo também a nossa barreira cutânea, que é o extrato córneo. Então, nós temos agora um tecido muito mais semelhante ao tecido de uma pele jovem, porque nós conseguimos aqui um efeito de reestruturação. Eu consegui renovar, reestimular as minhas células a estarem promovendo a diferenciação celular, o aumento desta renovação. Como consequência, eu tenho agora uma recuperação também do meu extrato córneo, da minha barreira cutânea. Então, o tratamento com a vitamina D, ela permite justamente repor, renovar as minhas células. Eu tenho todos os benefícios da vitamina D sobre a minha pele, sem os riscos da exposição solar. Se eu considerar que a maior parte da população idosa apresenta deficiência de vitamina D, eu vou estar dando uma fonte externa desta vitamina D à pele para que ela reestabeleça suas funções normais. Acompanhe o quadro que compara um estudo realizado com a vitamina D-like sobre cultura de queratinócitos, ou seja, realizado com cultura de células da epiderme. Nós temos aqui, em relação à pele madura, a camada de células formadas ela é muito pequena e existe também o comprometimento da formação da barreira cutânea do extrato córneo. Quando eu tenho a pele madura tratada com a vitamina D-like por 19 dias, percebam como houve um espessamento, um aumento do número de células dessa camada, e a formação do extrato córneo ela foi muito superior, quase comparável à de uma pele jovem, que é o quadro que a gente encontra do lado direito. De que maneira foram desenvolvidos os produtos para essa linha?
Então, nós pensamos em todos os produtos de cuidado diário. Nós temos desde a parte da higienização diária, a tonificação da pele e o tratamento. Então, para receber esse tratamento, esse ativo maravilhoso chamado vitamina D-like, o primeiro passo para esse tratamento seria a higienização da pele. Então, devemos lembrar que nas peles maduras, elas não apresentam a mesma integridade que peles jovens. Então, nessa etapa de higienização, precisamos trabalhar com produto de limpeza que seja compatível com a pele e que possua já agentes hidratantes e nutritivos. Então, nós temos aqui o Vita D Cleanser Supreme, que possui na sua formulação colágeno hidrolisado, que vai ser um agente de hidratação nesse produto, óleo de semente de uva e o extrato de chá verde. Então, em um só produto, nós temos 3 funções agregadas. Este produto, nessa preparação do tecido, ele promove o quê? A eliminação de todas as impurezas da pele, deixando a pele preparada para receber o tratamento cosmético. Ele promove a ação demaquilante, removendo perfeitamente toda a maquiagem, inclusive maquiagem à prova d'água. E possui ainda ação antipoluente. Então, nós temos aqui com um produto compatível com as peles maduras, vai promover uma higienização eficaz, remover a maquiagem, eliminar impurezas e poluentes para deixar essa pele pronta, preparada para receber o tratamento posterior. E como segundo passo para o tratamento das peles maduras, nós temos o Vita D Balance Supreme. Então, esse produto, muito além do que apenas corrigir o pH da pele, ele promove um balanceamento e um reequilíbrio completo da pele, para que ela esteja apta a se reconstituir, a se reestruturar e se renovar, que é o que nós desejamos. Acompanhe no vídeo a importância de se ter uma pele com equilíbrio da sua flora normal, com equilíbrio do pH, para que ela se mantenha íntegra e uma barreira cutânea funcional. Perceba então, nessa ilustração no vídeo, estamos demonstrando uma pele com pH equilibrado e essa pele ela é resistente a agentes agressores. A barreira cutânea ela é íntegra, cumprindo com seu papel de proteger o nosso tecido dos agentes agressores. Diferente agora no vídeo, acompanhamos como seria o estado de uma pele fora do seu equilíbrio normal, com pH alterado e demais funções comprometidas, como é muito comum nas peles maduras. Então, toda aquela resistência à entrada dos agentes agressores fica comprometida. Isso vai ocasionando mais desidratação, irritação, processos inflamatórios e maior degradação do tecido. Então, a pele madura que já está fora desse equilíbrio fisiológico, quando se tem ainda mais agentes agressores, o comprometimento que ocorre, o desequilíbrio, a agressão é muito grande e a pele ela não tem mecanismos fisiológicos mais para conseguir frear tudo isso. Por isso que é tão difícil o tratamento, a reversão dos sinais em peles maduras. E o nosso produto, o Vita D Balance Supreme, ele consegue reestabelecer todo esse equilíbrio fisiológico. Nós queremos promover todo um balanceamento dessa superfície para que ela volte a funcionar como uma pele jovem. Então, quais são os ativos que compõem esse produto? Nós temos o Eco Skin, a Niacinamide NP, o Calcidone, o Fisiogenil e o Hidroviton 24. Então, o que faz cada um desses ativos na formulação? O Eco Skin é um ativo super inovador que promove ação pré e probiótica. Mas o que seria essa ação pré e probiótica? Devemos lembrar que a primeira camada, a primeira barreira da nossa pele se chama a barreira microbiológica. A pele ela tem uma flora normal que é responsável pela manutenção a longo prazo do pH dessa pele, ou seja, pelo funcionamento normal, pela estrutura resistente a agentes agressores. E essa flora normal, ela também é responsável por impedir a colonização de agentes patológicos sobre a nossa superfície cutânea. Então, acompanhe agora no vídeo. Uma flora normal equilibrada, ela que é responsável por colonizar a superfície da nossa pele, ela se alimenta de restos celulares, de aminoácidos, de ácidos graxos na nossa superfície da pele, e ela mantém essa pele o quê? Protegida de agentes patológicos.
Quando ocorre um comprometimento, um desequilíbrio da flora normal, abre-se espaço para que agentes patológicos comecem a migrar na superfície, causando as doenças infecciosas na superfície da pele. Além do que, do comprometimento do pH e da estrutura da barreira cutânea. Por isso, a importância de se conseguir manter esse pH a longo prazo. E quem vai conseguir realizar isso é essa ação dos pré e probióticos do EcoSkin. Então, dessa maneira, conseguimos o reequilíbrio da nossa flora normal. Em teste realizado in vitro com o EcoSkin, conseguimos demonstrar que a própria ação destes pré e probióticos é tão vital à estrutura da pele que em 28 dias de tratamento conseguimos ter uma suavização do nosso microrrelevo. Comparem o quadro superior em relação ao dia 0, início do tratamento, como a pele apresentava muito mais rugosidades e imperfeições, e após 28 dias de tratamento com 3% do EcoSkin, como ocorreu uma suavização desse relevo, demonstrando a importância desses pró e pré-bióticos para a integridade da pele. O segundo item nessa loção de tratamento é o Hitroviton 24. Então, a nossa pele ela tem mecanismos fisiológicos para manter a hidratação na sua superfície, que é o fator de hidratação natural. Então, esse fator de hidratação natural ele é composto de substâncias higroscópicas, como a ureia, os aminoácidos, sais minerais, que fazem uma retenção da umidade na superfície da pele. Só que lembrem que na pele madura, a glândula sudorípara já não funciona tão bem quanto numa pele jovem. E existe um comprometimento da produção do suor e toda essa excreção, essa liberação de sais minerais e aminoácidos e demais componentes na superfície da pele. Ou seja, existe um comprometimento da capacidade de uma pele madura de reter água na sua superfície. E por isso, nessa loção que a gente busca fazer o balanceamento perfeito, nós estamos devolvendo justamente os mesmos componentes do nosso fator de hidratação natural, que seria secretado pela glândula sudorípara, através do ativo chamado Hidroviton. Então, a responsabilidade desse ativo será de reter a água na superfície da minha pele madura. Lembrando que a hidratação do tecido é o principal passo quando se deseja fazer uma renovação. Afinal, todas as etapas metabólicas e enzimáticas dependem da presença de água. Eu só vou conseguir ter uma renovação no meu tecido se eu manter esse tecido hidratado. O terceiro ativo que compõe a Vita D Balance Supreme é o Fisiogenil. O Fisiogenil ele vai promover uma reposição dos sais minerais. Por que isso é importante? Lembrem que na pele madura existe uma carência nutricional. Os sais minerais, eles são essenciais para a ação das enzimas. A maior parte das enzimas, elas têm sais minerais como cofator da sua atividade. E só a partir de uma reposição a gente vai conseguir devolver à pele uma condição vital na qual ela consiga se reestruturar. O Fisiogenil, ele é composto aqui de magnésio, manganês, zinco e sódio, todos eles vetorizados, que vão garantir a permeação destes sais minerais na pele. Por que eles são importantes? Acompanhem no quadro todas as funções relacionadas ao Fisiogenil. O magnésio ele participa de várias etapas da formação de energia no ciclo de Krebs. Sem magnésio, nossas células não conseguem produzir ATP, que é a fonte de energia. Conseguiria uma célula se renovar, se multiplicar se ela não tiver energia? De modo algum. Então, por isso a importância de estar realizando essa reposição dos sais minerais. A própria multiplicação celular, a formação de novo código genético, ele depende da presença de zinco e de manganês. Então, de que maneira eu quero promover uma renovação tecidual? Eu quero que minhas células voltem a se diferenciar, se multiplicar, se elas não tiverem esses substratos que são fundamentais a essa replicação. Então, muitas vezes as pessoas apostam em ativos caríssimos ou em ativos que prometem toda uma renovação, só que esquecem dessa reposição que é tão essencial. Afinal de contas, a pele madura ela é carente desses nutrientes. Seja devido à glândula sudorípara que não funciona adequadamente, seja devido à carência nutricional do aporte de nutrientes que está comprometido devido à vascularização. Então, super importante é fazer uma reposição in loco, ou seja, uma reposição de fora para dentro na minha pele que eu quero tratar.
O nosso Fisiogenil ele vai contribuir ainda para a renovação dos queratinócitos e para a proteção e reparo. Então, o zinco aí super relacionado ao sistema imunológico e na capacidade das nossas células de se protegerem em agentes agressores. Lembrando ainda do magnésio, que vai estar responsável ali na ativação do metabolismo, participando de toda a síntese de proteínas, síntese de carboidratos e de lipídios. Nós não queremos ter um tecido funcional novamente, só que para isso ele precisa de substratos. Por isso a necessidade e a importância da reposição de sais minerais no tecido. E como quarto ingrediente na nossa loção, nós temos o calcidone, que é o cálcio PCA. Então o cálcio, além de ele ser um sal mineral de suma importância para a pele, ele tem um papel chave, juntamente com a vitamina D, sobre a diferenciação dos queratinócitos. Então eles vão fazer a nossa dupla vitamina D mais cálcio, que atuam ambos sobre a camada basal, estimulando a diferenciação celular. Então nós conseguimos ter a reparação da nossa barreira cutânea pela ação desses dois ativos. Então nós temos o calcidone na nossa loção preparadora e depois a vitamina D no creme, trabalhando juntamente na diferenciação dos queratinócitos. E por último, nós temos o ativo niacinamide. O que ele é? Ele é a vitamina B3, ou seja, uma vitamina que exerce diversas funções na nossa pele, desde a diferenciação celular, e tem aí um diferencial que a gente gosta e precisa tratar nas peles maduras, que é a uniformização da cor. Então, na pele madura, todas aquelas disfunções fisiológicas ocorrem o quê? Tecido hipercromático de um lado, tecido hipocromático do outro lado. Então a niacinamide nesse produto, ela cumpre com a função de reestabelecer todo esse equilíbrio, uniformizando a cor e dando luminosidade novamente às peles maduras. Então nós conseguimos reduzir aquela aparência das manchas de idade. Concluindo, a nossa Vita D Balance Supreme, além dela promover todo esse balanceamento da pele, ela já é o primeiro passo do tratamento. Afinal de contas, o nosso tecido só vai conseguir se reconstituir, se reestruturar, se tiver a hidratação promovida pelo Hidroviton 24, se tiver os sais minerais que foram repostos pelo Fisiogenil e se tiver uma flora normal equilibrada, que vai manter o pH a longo prazo do meu tecido. Então, em um só produto nós temos 5 funções: reequilíbrio da flora cutânea, hidratação pelo fator de hidratação natural, reposição de sais minerais, a recuperação da barreira cutânea promovida pelo calcidone e mais luminosidade e uniformização das manchas e da tonalidade da pele devido à ação da niacinamide. E agora vamos apresentar o Vita D Cream Supreme, que é o creme de tratamento que contém a vitamina D-like. Só que ele não contém somente a vitamina D-like. Além da vitamina D-like, esse creme ele contém ainda revinage, hidroxiprolisilane CN, óleo de rosa mosqueta, Plantec Olive Active HP, hidromanil e trealose. E o que todos esses ativos conjuntamente, de que maneira eles atuam sobre a nossa pele madura? Isso a gente vai conhecer agora. O Vita D Cream Supreme, ele promove um tratamento global das peles maduras. Depois que nós já tivermos a etapa de higienização, a preparação desse tecido, a eliminação das suas impurezas, da maquiagem, dos poluentes, depois que a gente teve a etapa com o Vita D Balance Supreme, que fez a reposição de sais minerais, a hidratação, já entra com a etapa de tratamento para recuperação da barreira e tratamento de manchas, agora vem ainda o Vita D Cream Supreme. Então, toda essa sinergia dos seus ativos, eles vão promover esse tratamento global da pele. De que maneira? Primeiramente, a gente precisa frear, desacelerar o envelhecimento, que é causado normalmente por radicais livres, pelo processo de glicação. Então, além de eu frear o envelhecimento da pele, eu quero promover também o quê? A reversão dos sinais de envelhecimento. Então, para isso, eu vou precisar de uma renovação tecidual em todas as camadas da pele. Eu preciso da renovação na minha barreira cutânea, eu preciso dessa renovação na epiderme viável e eu preciso dessa reestruturação e renovação também na minha derme. Então, cada um desses ativos vai atuar a um nível de profundidade diferente, fazendo toda a reestruturação e recuperação daquela camada da pele.
Então vamos conhecer como. Para desacelerar o envelhecimento, nós contamos com ativos que promovem ação antioxidante e antiglicante. De todas as teorias do envelhecimento, a mais aceita é a que defende que os radicais livres são os principais causadores da degradação tecidual, ou seja, o radical livre, acompanhem na figura, possui essa capacidade de degradar as funções e as estruturas de toda a célula. Por isso, ele é o principal causador de envelhecimento. Muitas células são levadas à morte celular, à apoptose, que é a morte programada, depois de serem agredidas pelos radicais livres. Então, recordem lá no nosso corte histológico, em comparação a uma pele jovem e uma pele madura. Relembrem o quanto a camada das células da camada basal estão comprometidas em número reduzido. Elas foram sofrendo morte celular ao longo dos anos, principalmente devido ao quê? À ação dos radicais livres. Então, de que maneira eu quero reverter esse quadro, tratar os sinais de envelhecimento se eu não freio esse envelhecimento que acontece constantemente? Afinal de contas, em tempo integral nós estamos expostos aos radicais livres, seja pela radiação ultravioleta, seja pela poluição, seja pelo próprio processo de respiração mitocondrial, existe a formação de radicais livres. E as nossas capacidades endógenas de ação antioxidante numa pele madura estão comprometidos. Diferentemente de uma pele jovem, que tem essa capacidade de se proteger frente aos radicais livres, a pele madura já perdeu em muito essa capacidade de proteção. Além da ação degenerativa causada pelos radicais livres, outra etapa que acontece no envelhecimento é a glicação dos tecidos. Então, a glicação ela se deve pela ligação de grupos de açúcares, principalmente as proteínas, ou seja, as fibras de colágeno, as fibras proteicas, fibras de elastina, e também ao nosso núcleo celular, ao nosso código genético. Então, esse processo de glicação, que é a ligação do açúcar a essas fibras, a essas fontes proteicas, promove o enrijecimento dessas fibras ou uma alteração estrutural do nosso código genético que passa a não ser mais funcional. Então, aquele tecido ele não consegue mais ser renovado por enzimas reparadoras, levando aí muitas vezes à morte celular ou perda da função dessas fibras estruturais. Então, dessa maneira, acompanhe na figura o que acontece na nossa derme quando as fibras de colágeno sofrem o processo de glicação. Elas se enrijecem, perdem a sua capacidade elástica, se quebrando frente à tração, tendo toda uma degradação da nossa elasticidade e firmeza da pele. Então, para combater, para desacelerar o envelhecimento, nós trabalhamos no nosso produto com 4 ativos cosméticos que promovem ação antioxidante e antiglicante. Então, são eles o Revinage, o Plantec Olive Active HP, o Hidroxiprolisilane CN e o óleo de rosa mosqueta. Então, são 4 ativos que trabalham em sinergia de diferentes maneiras para combater os radicais livres e o processo de glicação. Além de nós frearmos, de nós desacelerarmos o processo de envelhecimento com esses ativos antioxidantes e antiglicantes, nós queremos promover uma reversão dos sinais de envelhecimento. Então, para isso, nós precisamos trabalhar principalmente com o quê? Hidratação do tecido. Um tecido não hidratado, ele não consegue se renovar, ele não consegue se reestruturar. Então, no VitaD Cream Supreme, nós temos 2 ativos que promovem essa hidratação. Um deles é o hidromanil. Este ativo, ele promove uma matriz tridimensional na superfície da pele, promovendo uma hidratação imediata e acumulativa, ou seja, de longa duração. Além dele promover essa liberação gradual da hidratação na superfície da pele, mantendo o nosso extrato córneo hidratado a longo prazo, esse ativo contribui também para a liberação gradual dos ativos do nosso VitaD Cream Supreme. Então, essa rede 3D, essa rede tridimensional, que vai ser responsável por manter a nossa pele hidratada, apta a estar reestruturando e se renovando como nós desejamos. E além do hidromanil, nós temos o ativo trealose. A trealose ela é obtida da planta da ressurreição,
Por quê? A planta da ressurreição, frente ao deserto, a condições climáticas desfavoráveis, ela sofre um processo de dessecação. Só que depois que ela recebe qualquer quantidade de água, que volta-se o período de chuvas, mesmo passado um longo período, essa planta ela consegue se reestruturar e voltar a brotar, a voltar a ser uma planta viva. Então, o componente responsável por essa ação, por essa proteção celular frente à desidratação é a trehalose. E agora que eu já freiei, já desacelerei o envelhecimento, eu já mantenho a minha pele hidratada, de que maneira eu vou conseguir reverter os sinais do envelhecimento? Então nós temos aqui ativos que vão atuar na renovação e reestruturação de cada camada da nossa pele. Então, vamos atuar aqui a nível de extrato córneo, a nível de epiderme viável e a nível de derme. Então, pensando agora no extrato córneo, o que acomete, o que acontece nas peles maduras? Esse extrato córneo, primeiramente, ele é muito fino, o tamanho dele é muito inferior em relação a uma pele jovem. A capacidade dele de reter água no interior da pele está comprometida. A capacidade dele de ser um protetor frente às agressões externas também está comprometida. Então, o que nós vamos promover aqui é justamente a reestruturação, a reintegração dessa capacidade da barreira cutânea. Então, por meio de ativos, os ômegas, ômega 3, ômega 6, ômega 9 e o esqualeno, eles vão fazer toda essa recuperação da minha barreira cutânea. Então, acompanhem na figura. Do lado esquerdo, a barreira cutânea com uma disfunção, ela tem muita perda de água. Então, são as gotículas azuis de água se perdendo para o ambiente externo. E, além disso, ela é passível do quê? Da invasão de agentes agressores. Do lado direito, quando se tem essa recuperação da barreira cutânea por meio dos ômegas, do esqualeno, eu tenho uma renovação aqui, consigo manter as gotículas de água no interior, existe uma diminuição da perda transepidérmica de água e eu consigo recuperar todas as funções fisiológicas dessa barreira cutânea. Então, de onde que vêm esses ativos, os ômegas e o esqualeno? Então, eles são obtidos dos ativos óleo de rosa mosqueta e Plantec Olive Active HP. Então, são dois ativos que promovem essa nutrição do tecido de estar devolvendo os ômegas e o esqualeno para compor o nosso manto hidrolipídico que faz a proteção, que faz a integração da nossa barreira cutânea. Então, agora que nós já temos a nossa barreira cutânea íntegra novamente, vamos atuar sobre a epiderme viável. Então, a epiderme viável é representada por células vivas que conseguem se multiplicar, se substituir umas às outras e que no final da sua vida vão dar origem a células mortas cornificadas que compõem o extrato córneo. Reparem novamente a diferença de uma pele jovem, um corte histológico, como a nossa epiderme ela é muito mais espessa, e o corte histológico da pele madura, onde essa epiderme viável está em número muito inferior de células, comprometendo diretamente depois a qualidade da barreira cutânea. Então, de que maneira nós vamos conseguir agora a renovação e a reestruturação da epiderme viável? Então, essa renovação vai se dar pela vitamina D-like. Então, como nós já vimos, a vitamina D ela é o centro da regulação genética dedicada ao controle da diferenciação dos queratinócitos. Então, a vitamina D ela vai atuar diretamente no núcleo das células da camada basal, recuperando a função dos receptores de vitamina D e estimulando aquelas células a se diferenciarem e estarem recuperando, renovando todo o tecido, toda a nossa camada da epiderme viável. Então, nós temos aí a melhora da capacidade de recuperação e um efeito de reestruturação do tecido. Acompanhe na imagem, novamente, a pele madura, como ela está comprometida no espessamento da epiderme viável e, após o tratamento com a vitamina D-like, como nós conseguimos toda uma reestruturação, renovação desse tecido, quase que comparável à de uma pele jovem. Então, afinal de contas, não queremos espessar novamente peles maduras que têm aquele aspecto tão fininho que quando você puxa a pele da mão, você percebe a finura, o quanto aquilo é frágil.
Então nós queremos dar um efeito de reestruturação, de renovação dessa epiderme. E por fim nós temos ativos que vão atuar na camada mais profunda da pele, que é a derme. Nessa camada que se encontram nossas fibras de colágeno, fibra de elastina, a nossa matriz extracelular que dá toda a estrutura e volume à nossa pele. Então, nós temos aqui na figura uma comparação da derme de uma pele jovem, ao longo dos anos, uma pele ali pelo entorno dos 40 anos e depois uma pele nos 60 anos. Percebam que ao longo dos anos a quantidade das fibras de colágeno vai decrescendo. Além da quantidade dessas fibras serem inferiores, nós temos também que essas fibras que restam muitas vezes estão glicadas, enrijecidas e pouco funcionais. Então, ao longo dos anos, existe toda uma perda da firmeza e da estrutura da pele devido à redução da quantidade e da qualidade das fibras de colágeno. Por isso, nós temos aqui no VitaD Cream Supreme 2 ativos que vão atuar a nível de derme, que é o Revinage e o hidroxiprolisilane CN. O Revinage sobre a derme ele vai fazer um estímulo dos fibroblastos, promovendo um aumento no número de colágenos, ou seja, vai estimular aquela célula principal que é responsável pela produção de colágeno, estar produzindo mais colágeno, mais elastina, mais matriz extracelular. Então nós vamos ter toda a reversão daquele quadro apresentado na imagem anterior, que é de uma pele madura com uma quantidade reduzida de fibras, eu vou estar tendo toda a recuperação e renovação desse tecido. Então, os testes realizados com Revinage demonstram como eles conseguem aumentar a quantidade de colágeno e elastina no tecido após serem tratados com este ativo. Então, além de eu ter o aumento da síntese de colágeno e elastina, o Revinage estimula ainda o fator de crescimento transformador, que é um dos principais mensageiros celulares que estimulam o fibroblasto a promover mais formação de colágeno. Além disso, o Revinage ele inibe a metaloproteinase 1, que é a principal enzima responsável pela degradação dessas fibras de colágeno. Afinal de contas, a gente quer estimular a produção. Nós queremos um aumento do número de fibras no tecido. Então, eu tenho que, além de estimular a produção, eu tenho que frear a sua degradação. E essa degradação é realizada por essa enzima. Então, a Revinage atua aqui em 2 caminhos. Um estimulando a produção e outro também inibindo a degradação pelas metaloproteinases. E o Revinage promove ainda uma ação de proteção ao DNA. Afinal de contas, a célula, para ela se manter viável e funcional ao longo dos anos, ela tem que manter a sua carga genética. Ou seja, ela tem que se proteger de mutações e de morte celular para que ela permaneça funcional. Então, nós temos várias ações melhorando a estrutura da derme em um só ativo. E não bastasse isso, no VitaD Cream Supreme, nós temos ainda o hidroxiprolisilane CN, que também vai atuar a nível de derme. Então, este ativo ele é composto pelo ácido aspartico, pela hidroxiprolina e por silícios orgânicos. Então, nós temos 2 aminoácidos vetorizados com silícios orgânicos que vão garantir a permeação até a derme, vão servir de substrato para o fibroblasto produzir as fibras de colágeno, além de todas as ações benéficas dos silícios orgânicos. Então, acompanhe no quadro a importância que os silícios orgânicos possuem no nosso tecido. Esses silícios orgânicos promovem atividades biológicas de citoestimulação, ou seja, eles estimulam as células, estimulam a síntese de colágeno, combatem a senescência. Eles possuem atividade de citoproteção, que seria a proteção das células devido à capacidade antioxidante, antiglicante e antirradicalar. E eles ainda contribuem para a reestruturação do tecido. Por que isso? Os silícios orgânicos, eles fazem parte de N estruturas no nosso corpo. Então, por exemplo, entre as fibras de colágeno, para que elas mantenham aquela rede tridimensional, umas fibras ligadas às outras, os pontos dessa rede são compostos por silícios. De nada adianta você ter fibras de colágeno sendo formadas se não existe o silício que vai fazer toda a junção, digamos, a formação dessa rede tridimensional que prende uma nas outras, que é o que vai dar essa estrutura ao tecido.
Então, por isso, eles atuam aqui na regeneração tissular, atuando tanto como anti-aging e como anti-estrias. Então, percebam, em um só produto nós conseguimos ter o quê? Freamos o envelhecimento pela ação antiglicante e antioxidante. Nós conseguimos manter a hidratação, que vai ser vital para toda a reestruturação e renovação do tecido. E temos ativos que atuam em cada camada da nossa pele, para que promovam a renovação de camada por camada. Nós não queremos a reversão de todos os sinais do envelhecimento? Então, para isso, a gente só vai conseguir freando o envelhecimento, dando condições, dando substratos ao tecido para que ele se renove e ativos que estimulem essa renovação em cada uma das camadas da pele. E, para melhorar tudo isso, nós ainda temos 2 ativos que contribuem aqui para a uniformização da cor e da tonalidade da pele. Então, promovendo o tratamento das manchas da senescência, nós temos o óleo de rosa mosqueta e o Revinage, que tem a ação da vitamina A-like. Então, ambos os ativos vão estar contribuindo aí para a redução das manchas da idade. Então, numa tabela de conclusão do nosso Vita D Cream Supreme, nós conseguimos agregar 10 funções em um só produto. Então, vão ser elas para desacelerar o envelhecimento, ação antioxidante e antiglicante. Promover a hidratação da pele, uma hidratação 3D, tridimensional, a proteção desse meu tecido, uma nutrição e suplementação, a renovação e a síntese, a reestruturação e a uniformidade da tonalidade da cor da pele. Então, são 10 razões para se tratar a sua pele com o Vita D Cream Supreme. E numa última tabela que expõe os 3 produtos da linha Supreme, nós temos a própria preparação do meu tecido por meio do Vita D Cleanser Supreme, que promove ação anti-impurezas, antipoluente e demaquilante. Na segunda etapa do tratamento, nós temos o Vita D Balance Supreme, que cumpre com todo o reequilíbrio da flora normal, o reequilíbrio do meu pH, a hidratação da minha pele, reposição de sais minerais, uma recuperação da barreira cutânea e mais a luminosidade promovida pelo clareamento de manchas. E por fim, o Vita D Cream Supreme com as 10 ações. Então, assim nós finalizamos a apresentação da linha Supreme, mais um novo lançamento da Bonavita, uma linha para tratamento de peles maduras com a exclusiva vitamina D-like. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.